Serviços de controlo e diagnóstico. Revisão geral do veículo. Esta é uma função que exige o controle visual das diferentes partes do veículo. Para começar, opera-se com o veículo levantado, utilizando um equipamento de elevação adequado de uma posição a partir da qual se possa efetuar a inspeção das diferentes partes do motor. Com uma lâmpada, faremos uma inspeção do estado dos foles, tapa-pós, sinoblocos e suportes. Verificamos as possíveis folgas, roturas ou desgastes nos elementos anexos ao motor, basculantes, transmissões, tirantes, sistema de escape, etc. Depois, com o veículo no chão, procederemos à observação do estado do motor e da sua periferia. Controlaremos a densidade do eletrólito da bateria, o ponto de ebulição do líquido dos travões, faremos a revisão dos faróis, e da altura do rastro dos pneus. Verificação e diagnóstico da direção. Aqui podemos ver a localização dos pratos giratórios de um elevador de tesoura. Na sua superfície colocam-se as rodas do veículo e, realizando uma rotação total e uma de 20 graus, permite dar informação sobre possíveis diferenças, valorizando a centragem da caramalheira da direção e as divergências no eixo dianteiro. Com o alinhador à passagem, consistente numa placa livre fixa ao solo e ligada a um sensor, podemos ver ao passar a roda esquerda pelo centro da placa o valor de arrastamento ou deriva do eixo em questão. Verificação e diagnóstico da suspensão. Este teste realiza-se num banco de suspensão que permite diagnosticar o estado dos amortecedores do veículo. Através deste equipamento, sabe-se o percurso do êmbolo do amortecedor, a eficácia de cada um deles e a diferença em percentagem. A máquina proporciona diagramas onde se podem ver as oscilações e frequências geradas, o que permite fazer a comparação entre a parte direita e esquerda, que no ecrã se vê a cores sobrepostas, e comparar com o valor que o fabricante tenha determinado. Verificação e diagnóstico dos travões. O frenómetro é o equipamento que permite conhecer o grau de eficácia do sistema de travões. Em primeiro lugar, coloca-se a parte dianteira do veículo sobre os rolos e depois vai-se exercendo pressão de travagem sobre o pedal. Os resultados irão aparecendo no ecrã representados em valores numéricos e por meio de um gráfico de barras. Em seguida, passamos com as rodas traseiras e atuamos de igual forma.
Os resultados obtidos poderão ser impressos para sua posterior comparação. Controle da potência do motor. Por meio desta prova, submete-se o motor a um esforço completo, estudando-se as reações num simulador de estrada que obriga a superar supostos desníveis, acelerar bruscamente, mudar de velocidades, etc. Também se refletem as diferentes curvas de potências DIN, potência na roda, binário, potência de tração e as curvas de gases para poder determinar com maior precisão uma falha a qualquer regime. Controle de gases e fumos de escape. Para o controle dos gases de escape em motores a gasolina, utilizam-se equipamentos que permitem a leitura de CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, HC, hidrocarbonetos, O2, oxigênio e a indicação do valor lambda. Também oferecem a possibilidade de medir as rotações e a temperatura do óleo. Atualmente, estes testes realizam-se no regime de ralenti e a uma velocidade média. Previamente anotados os valores em análise, introduz-se a sonda do equipamento na extremidade do tubo de escape. Para o controle dos fumos de escape nos veículos diesel, utilizamos o opacímetro. A câmara de medida coloca-se perto do tubo de escape. Posteriormente, ligamos o sensor de rotações e a sonda da temperatura do óleo. O terminal analisa a média dos valores obtidos depois de levar o motor desde o ralenti ao regime máximo de rotações. Os resultados obtêm-se por impressão com todos os elementos relativos ao veículo e características dos testes. Verificação com multímetro. O multímetro digital permite selecionar diferentes funções de medida, tensão em volts, resistência, desde ohms até mega-ohms, continuidade e diodos, capacidade em farads, 2 microfarads, 20 microfarads e 200 microfarads. Amperes, desde 2 miliamperes até 200 miliamperes e, finalmente, até 10 amperes. Na parte superior, encontram-se os botões de seleção da amplitude de medida, seleção das medidas em tensão ou intensidade, tanto em corrente contínua como em alterna, a medida das oscilações que se estão a realizar. E a função Hold, que permite paralisar a imagem no display. Na parte inferior, o BornCom indica a entrada para ligação da ponta de prova de referência para efetuar todas as medidas. Com a ponta vermelha, selecionamos a medida a realizar, quer seja em volts, ohms, continuidade, amperes e capacidade. Medidas em miliamperes ou até 10 amperes. Verificação com osciloscópio portátil. Os osciloscópios portáteis combinam a função de multímetro e de osciloscópio. Como multímetro, podemos medir a tensão, volts de corrente alterna ou corrente contínua, a resistência ou continuidade, verificar o estado dos diodos, congelar a imagem. Com a função osciloscópio, obtém-se a forma da onda e a escala de visualização. Com a função cursor, a amplitude do sinal que estamos a visualizar
e, na posição trigger, a detecção de picos de tensão. Também permite visualizar ou não um sinal, congelar a imagem ou aceder ao menu para se deslocar entre as posições do ecrã. Na parte superior encontram-se as ligações para os cabos de teste. Estes osciloscópios são equipamentos robustos, de tamanho reduzido e muito versáteis, ideais para trabalhar no automóvel. Controle do sistema elétrico e de gestão eletrónica do motor. Equipamentos de uso universal. Vamos em seguida realizar testes com o mote 250 da Bosch. Estes equipamentos combinam diversas funções num conjunto modular capaz de oferecer diferentes serviços de teste em todos os regimes de rotação. Em primeiro lugar, veremos os principais componentes do sistema de carga, arranque e ignição: a bateria, o alternador com regulador incorporado, o motor de arranque, o distribuidor, juntamente com os cabos que vão às velas, a bobina, o chip ou módulo de ligação à unidade eletrónica e o orifício onde vamos realizar o controlo do ponto de ignição com a lâmpada estroboscópica. Seguidamente, retiramos do braço porta-chaves do equipamento a pinça indutiva de sincronismo, a da tomada de alta tensão, a pinça amperimétrica, as de ligação à bateria, as dos bornes positivo e negativo da bobina, e, finalmente, tiramos a vareta do óleo e colocamos a sonda de medição da temperatura. Verificação do circuito de carga e arranque. Tensão. Primeiramente, veremos a tensão da bateria juntamente com a queda de tensão no arranque. Em seguida, a tensão de carga e, finalmente, a tensão de corte do regulador. Tensão, queda e carga. Uma vez ligado o motor, a linha horizontal situada à altura inicial de 12 volts subiu até ao valor a que o alternador lhe proporciona a carga até chegar o momento em que não sobe mais. É o valor de corte do regulador de tensão, que neste caso é de 14,16 volts. Desta maneira podemos saber se o valor de carga e o de regulação estão corretos. Verificação do circuito de carga e arranque. Intensidade. Em primeiro lugar, veremos a intensidade de arranque e, posteriormente, a intensidade de carga. Em negativo, a intensidade de arranque. Em positivo, a de carga. A intensidade de arranque indica-nos o consumo no momento do arranque e a de carga a intensidade em amperes que o alternador proporciona. Verificação da ignição. Iniciaremos com a verificação do correto ponto de avanço à ignição e analisaremos um oscilograma da tensão de ignição. Para a verificação do ponto correto de ignição, ligamos a lâmpada estroboscópica. Permite-nos ver e controlar os graus de avanço em que se encontra o motor, valores que serão estabelecidos pelo fabricante a um determinado regime de rotações. Na parte inferior esquerda do ecrã podemos ver estes valores. No oscilograma veremos a tensão que aparece em cada vez seguindo a ordem de ignição. No equipamento SCA3500 da firma Sun, realizaremos uma série de testes complementares. Este equipamento possui uma base de dados em CD-ROM, onde se encontra registada toda a informação dos fabricantes de veículos. Graças a isso, é possível fazer comparações sobre os valores emitidos e assim facilitar o diagnóstico.
A partir da informação fornecida pelo mecânico sobre as características dos veículos, marca, modelo, tipo de motor, inicia-se um ciclo de testes para efetuar as várias verificações nos diferentes estados de funcionamento: arranque, ralenti, regime de cruzeiro baixo e alto. A todo momento, o ecrã está a indicar as funções para se poder realizar o teste de forma correta. Teste de arranque. Teste de cruzeiro alto. Teste de cruzeiro baixo. Teste de avanço inicial. Teste de ralenti. Kilovolts de ignição. Kilovolts de aceleração. Teste de potência. Ecrã de emissões. Sinal do circuito primário de ignição. Sinal do circuito secundário de ignição. Teste do regulador do ralenti. Para isso, verificará no ecrã do osciloscópio os impulsos que chegam da unidade de controlo. Estes sinais são representados em forma de onda quadrada. Verificação do tempo de injeção. Recolhemos os impulsos elétricos dos injetores e observamos o sinal que o osciloscópio nos proporciona. A zona horizontal representa o tempo em milissegundos e a vertical o valor da tensão de alimentação. Ensaio do caudalímetro. Com ele determinamos no ecrã o comportamento do caudalímetro. Trata-se de um valor de tensão que varia em função da quantidade de ar que entra no motor. O equipamento Vadis da Volvo dispõe de todos os recursos necessários para se poder trabalhar sem necessidade de abandonar o ecrã para consultar qualquer tipo de dados. Dispõe de uma ampla informação sobre veículos em CD-ROM, a localização das peças em qualquer parte dos mesmos, além de permitir a ampliação para uma melhor leitura e visualização dos componentes. Além disso, possui o pormenor de todas as peças dos seus modelos perfeitamente referenciadas. Também realiza funções de multímetro e osciloscópio digital de laboratório para os testes do motor e os seus componentes. Tudo isto a partir da ação de um lápis óptico que serve de ativador sobre o ecrã em todo o processo. Analisadores interativos com a unidade eletrónica de controlo.
Estes modelos são utilizados para os sistemas eletrónicos que utilizam tecnologia de microprocessadores e permitem trabalhar não só a gestão do motor, mas também qualquer sistema de automação que esteja baseado em unidades eletrónicas de controlo. Cada equipamento possui um determinado software para o uso específico a que se destina. O seu formato e especial característica permite-lhe ser utilizado tanto na oficina como na estrada. Geralmente dispõe de um ecrã de cristal líquido onde se pode ver a informação e teclas de função para realizar todo o processo de verificação. Componentes de um sistema de gestão do motor. Aqui temos o motor em V, do qual lhe mostraremos alguns dos componentes mais importantes do sistema de gestão. O corpo da borboleta, Um sensor de detonação, os componentes do sistema de injeção, regulador de ralenti, regulador de prisão, rampa de injetores com os injetores, atuadores das condutas de admissão variável, sensor de rotações e a sonda lambda no coletor e no tubo de escape junto ao catalisador. Componentes do sistema de alimentação. Estes são alguns dos componentes básicos de um sistema de injeção: os injetores, a rampa e o regulador, uma unidade de controle digital do motor e o corpo de uma unidade de injeção monoponto com os respectivos sensores, actuadores e reguladores de pressão. Componentes do sistema de ignição. Este é um conjunto dos componentes que integram o sistema de ignição. Bobina de ignição de ação direta sobre a vela, módulos de ignição, bobina com módulo incorporado, sistema de distribuição com platinados, sistema de distribuição do tipo indutivo, sistema de efeito JAL. Componente do sistema de controle e regulação dos gases de escape. Neste gráfico podemos ver a percentagem dos diferentes gases que são expelidos pelo tubo de escape. Aproximadamente 1% do total, o correspondente à barra situada à direita do círculo, contém gases nocivos que são o monóxido de carbono, CO, óxido de nitrogênio, NOx, e restos de hidrocarbonetos não queimados, HC. Aqui podemos ver a curva destas substâncias nocivas no motor a gasolina e apreciar a sua variação em função da relação lambda, que nos indica o grau de relação da mistura ar-gasolina. Dizemos que lambda é 1 quando a relação é estequiométrica. Como este gráfico indica, os elementos prejudiciais dos gases desaparecem quase por completo à sua passagem pelo catalisador. A janela lambda, a vermelho, indica a faixa em que os poluentes baixam mais e se situam em cerca de lambda 1. Nesta figura podemos ver dois dos elementos que atuam como antipoluentes. Na parte superior, um filtro de carvão ativo ou canister que se encarrega de absorver os vapores de gasolina do depósito para que não saiam para a atmosfera. E na parte inferior, o catalisador. O catalisador pode ser basicamente cerâmico, A, ou metálico, B. Em ambos os casos são formados por microcélulas, por menor C e D, revestidas de metais nobres: platina, paládio e ródio. Aqui podemos ver
alguns dos elementos descritos. Esta é a forma de efetuar a verificação por meio de um multímetro. Neste caso, mede-se a resistência interna de aquecimento da sonda lambda. Sistemas de injeção e ignição. Multiponto. Em primeiro lugar, vamos realizar um percurso pelos componentes de um sistema de injeção multiponto. Começaremos pelo circuito de ar. A partir do corpo da borboleta, o ar passa pela conduta de admissão. Solidário com o eixo da borboleta encontra-se o potenciómetro. E num tubo bypass encontra-se a eletroválvula reguladora do ralenti. Mais à frente, encontramos o sensor de temperatura do ar de admissão. Uma tomada de ar conduz a um sensor de pressão absoluta que se encarrega de medir a pressão existente no coletor de admissão. O mostrador indica-nos este valor em milímetros de mercúrio, um valor que varia em função do grau de carga do motor. A unidade de controle receberá os valores elétricos dos diferentes sensores e processará a informação. O circuito de gasolina é formado pela bomba, imersa no depósito, e pelo filtro. A gasolina é canalizada até ao regulador de pressão, à rampa de injetores e aos injetores. O sensor das rotações do motor proporciona, juntamente com o sensor de pressão absoluta, a informação para determinar o tempo básico de injeção. Todos os sinais dos diferentes sensores são processados na unidade de controle e, de acordo com os parâmetros que têm memorizados, envia o sinal aos atuadores. A bobina tem a missão de criar a alta tensão para que o distribuidor se encarregue de a distribuir a cada uma das velas. Monoponto. Este sistema incorpora a injeção e a ignição combinados. Por meio de um relé, alimenta-se eletricamente a unidade de controlo. A unidade tem a missão de receber e transmitir permanentemente a informação aos diferentes sensores e atuadores do sistema. Um sensor controla a pressão no coletor de admissão, que juntamente com o número de rotações proporcionará o sinal básico de injeção. Outro relé controla o circuito de combustível, ativando a bomba que conduzirá a gasolina até ao corpo central. O sensor de rotações informará permanentemente a unidade, que emitirá o sinal de ignição ao grupo de bobinas estáticas, que proporcionarão a faísca de ignição a cada uma das velas para que possa ocorrer a explosão da mistura. No coletor de escape situa-se a sonda lambda, que atuará controlando o enriquecimento da mistura. Este sensor é responsável por informar acerca da temperatura do motor. Nestes ecrãs refletem-se os valores dos principais sensores do sistema.
E com isto, damos por finalizado o percurso pelos sistemas de injeção e ignição.